Bom dia, Daiane. Pontual, hein? 5h57. Tudo bom por aí? Que dia maravilhoso hoje nós temos, né? Um dia frio, com chuva. Um dia maravilhoso. Eu sempre gosto de dizer, quando eu vejo as pessoas reclamando da chuva, eu sempre gosto de dizer assim, que coisa boa essa chuva, hein? Deus é tão maravilhoso que Ele provê tudo. Imagina se Ele deixasse para o ser humano ter que molhar o mundo. Não teria como, né? Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele sabe o momento certo para todas as coisas. Na hora da necessidade da chuva, Ele manda chuva. E é Ele quem sabe. As pessoas ficam naquela... eu acho que é até uma questão cultural, né? Mas se cria uma mania também de ficar naquela reclamação, né? Eu vou mandar aqui o aviãozinho dessa live para algumas pessoas porque o Instagram não tá entregando, né? Não sei se vocês perceberam que o Instagram ele não está integrando até as visibilidades do Stories. O Instagram não tá entregando de verdade, mudou o algoritmo. Então eu vou mandar o aviãozinho aqui. Bom dia, Baiar. Vou mandar o aviãozinho aqui para algumas pessoas para movimentar o algoritmo, que agora de manhã cedo não tem quase ninguém aí disponível, mas para movimentar o algoritmo. Quando as pessoas acessarem o Instagram, vai ir movimentando e normalmente aqui. Depois eu vou deixar gravado e vai ficar no YouTube, que é aonde as pessoas vão ter maior visibilidade. Deixa eu mandar aqui. Mas hoje eu tenho uma surpresa na nossa live. Normalmente as lives que eu faço com amigos, né? Já fiz várias, eu faço à noite, porque tem o pessoal, né, assistindo, né? De manhã é só os obstinados, determinados mesmo, né, Daiane? Daqui a pouquinho a outra Daiana chega, Andréia. Mas eu vou ter um convidado aqui para nós falarmos de um assunto que vem muito a calhar com o que nós falamos em todas as leituras, desde os Segredos da Mente Milionária, quanto a leitura desse livro aqui, que é o Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. Esse livro foi um livro muito marcante, e depois quando eu subir esse vídeo para o canal do YouTube, eu ainda vou colocar, né, fazer uma grande referência sobre isso, e tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui com o convidado, porque esse livro, Napoleão Hill escreveu, ele foi lançado em 1937, só que ele foi escrito em 1933, aonde? Dentro da Casa Branca. Porque como ele era um conselheiro, ele foi conselheiro de muitos presidentes, porque ele tinha muita sabedoria e os livros dele fizeram, né, ele compilou todas as informações dos homens mais ricos da época, dos 500 homens mais ricos da época, né, depois que Andrew Carnegie o contratou para fazer isso, para saber aonde estava o molde, o segredo, por que muitas pessoas faziam aquela riqueza e por que alguns acessavam o dinheiro, acessavam a riqueza, depois perdiam, depois acessavam de novo. Então tudo isso eles queriam saber, que tinha algo, é um processo, tem um método. A riqueza ela tem um método, por quê? Por causa das 11 leis universais, que independe da nossa crença, elas existem. Então, como ele tinha muita sabedoria, muito conhecimento acerca dos assuntos, e naquela época estava havendo aquela grande depressão que nós estamos lendo, né, justamente nesse período onde fala no livro,
onde pessoas tiveram que fazer uma metanoia, fizeram uma mudança de rota no momento em que estava passando aquela depressão, a grande depressão dos Estados Unidos. E era um momento muito tumultuoso naquele país, aonde era o país que comandava tudo. Era a grande e a maior potência do mundo naquele momento. Era os Estados Unidos. Mas, antes de eu chamar o meu convidado aqui, eu quero fazer o que eu faço todos os dias, tanto na minha vida quanto aqui, que é iniciar esse momento aqui na minha primeira hora produtiva da minha vida, que isso faz parte da lei universal, o servir, nos conectar aqui com essa live que nós estamos em ao vivo. Nós estamos aqui, eu estou aqui na cidade de Capão da Canoa, ao vivo, e depois as pessoas que vão estar em qualquer lugar que assistem os vídeos. E eu tenho recebido muitos comentários, muitos insights de pessoas assim: Fernanda, dei uma guinada, né? Bom dia, Dayana. Mas eu não esqueço, e não importa onde eu estiver, eu jamais vou deixar de me conectar primeiro com a palavra de quem nos criou, do nosso Criador, com a palavra de Deus, com essa que é a bússola para o ser humano. Tá tudo aqui, principalmente no livro de Provérbios. Então eu sempre gosto de ler o Provérbios do dia, hoje dia 19 de agosto de 2022. E diz lá em Provérbios 19, diz assim: é melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe muitas vezes a culpa no Senhor Deus. Os ricos têm muitos amigos, mas o pobre dificilmente consegue conservar poucos que tem. A falsa testemunha não poderá escapar de um castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem é importante. Se o pobre ele é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar amigos, mas eles não se importam. Mas quem procura ter sabedoria e amar a sua vida, e quem age com inteligência, encontra felicidade. Que hoje, no dia 19 de agosto de 2022, nós possamos viver o presente, a nossa vida de hoje, porque esse dia, ele é único aqui na Terra, ele jamais voltará. Então, nós temos na live de hoje, nesse vídeo, um convidado que eu vou chamar aqui, que eu achei tão importante a gente conversar, para ter essa experiência, esse conhecimento. Eu vou te... Aqui... Vamos lá, vamos ver se deu certo o convite. Bom dia, boa tarde. Bom dia, tudo bem? Como é que tá? Estamos aqui, ó, em Istambul. Olá, Istambul. Vira aqui pra mim a câmera. Peraí que eu não tô conseguindo virar a câmera. Vai tranquilo no seu tempo. Vai tranquilo. Acho incrível tu ter esse tempinho disponível para a gente falar um pouquinho sobre isso aí, vira de novo, aperta o botãozinho aqui. Agora deu. Agora deu. Tudo bom? Bom dia, Fê. Como é que tu tá? Tudo tranquilo? Dia. Que bacana, que viagem incrível que vocês estão. A gente fez uma viagem de passeio, né? Mas também cultural, né, Fernanda? Sabe que eu gosto muito de saber a cultura do mundo, né? E dessa vez resolvi vir para a Turquia. Fiz mais de 3.500 quilômetros, né? Andando na Turquia. Hoje estou em Istambul.
já com voo marcado, eu estou indo para Dubai hoje às 4 horas da tarde, agora aqui são meio-dia, e foi excelente. Lê, assim, o que eu gostaria de fazer um comentário antes de tu nos falar aí sobre a cultura e o que tu tem visto de novidade aí na Turquia, em relação a viver uma experiência. Eu sempre digo assim, o país, ele está aí, as coisas estão acontecendo, o mundo sempre está em evolução, em movimento, mas essa viagem, o que vocês estão vivendo aí, é único. Por quê? Porque o local pode ser o mesmo, mas a experiência com o sentimento que vocês estão aí, ele é único. Por isso que uma viagem, uma pessoa pode ter um olhar sobre algo e pode dar um insight e mudar toda uma história, porque tu pode voltar para o Brasil, ter novos olhares para fazer coisas novas, através de um passeio que tu fez aí. Então, eu gostaria que tu contasse para nós, o pessoal que assiste depois e que eu tenho, né, coloco aqui no YouTube, o pessoal normalmente a busca desses vídeos, insights sobre o empreendedorismo e o comportamento humano. O que tu viu do povo, do comportamento desse povo aí, Lefa, que te chamou a atenção? O que eles têm feito de diferente? O que eles têm feito que te deu assim, que tu teve um olhar de visibilidade de dizer assim, esse povo aqui tem algo diferente? Porque eles estão crescendo, eles cresceram 77% num período curto, né? Dentro do agronegócio. O que tu percebeu? O que tem, né? Qual é a essência do povo aí? A essência que eu vi é que os governantes do país, eles encontraram um foco a nível mundial que todo mundo antigamente falava em petróleo. E o maior petróleo do mundo hoje chama alimento, em qualquer parte do planeta. Então, assim, a Turquia, em 2002, até 2018, ela cresceu 77,7% no agronegócio. Ela é o 10º país de exportação em trigo. Gente, ninguém imagina isso. Eu fiz o que a gente chama aí no Brasil o interior, né? Fazendas aí com 10, 15 mil hectares de milho, soja, tudo que vocês imaginarem. A área do laticínio, estamos de leite, assim, olha, hoje são um país que exporta muito, muito, muito. O que rege aqui, ó, é um costume que a gente no Brasil está muito aquém, é o sistema político de governo. Uhum. Hoje o governo ele tem uns princípios que ele tem que prestar conta do que ele faz para o seu contribuinte. Caso que no Brasil a gente tem políticos, amigos, vizinhos e não capacidade. Aqui para te ter uma secretaria, que a gente fala aí no Brasil, ele tem que ser apto, vamos dizer, uma secretaria da saúde, tem que ser médico, enfermeiro, uma pessoa do ramo, e não uma pessoa que é um engenheiro, um agrônomo, coisa e tal. Outra coisa, leis, gente. Leis nós temos todas que tem no mundo, só que elas não são executadas. Uma empresa de transporte, se ela tem 100 caminhões, tá? Tem balanço em todas as rodovias. Se um caminhão é notificado, ele recebe a multa dele. Se for na segunda da mesma empresa, ele perde o trânsito de 10% da sua frota. E é multada toda a frota e a empresa também. Então, assim, é uma coisa muito organizada. A gente leva um impacto social muito grande. O sistema todo, ele está conectado. Conectado. Eu estou sempre falando em ideias aqui, eu estou com um amigo meu, o Wilson Paiter, que ele é diretor de RH de uma empresa que tem 22 mil funcionários, que é a Lions One do Brasil. Nós saímos com a ideia daqui. Em 2 hectares a gente estava produzindo muita coisa. Ou pimenta, ou salsa, ou temperinho verde, mas assim, num sistema que eles trabalham aqui, que é muito diferente do nosso, que nós usamos aí no Brasil. Porque como o Brasil ele é um país com um território muito grande,
e a cultura de muitas pessoas que vieram, ou que são costeiros, que têm as propriedades, não tem uma cultura adequada muitas É, vezes, né? E tem que vir empresas de fora, isso. para justamente fazer algo, né, que seja É, consistente e que faça com que a outra, produção seja mais expressiva, porque nós temos é, muito espaço. muito. Um exemplo, né, de outros países, principalmente na Europa, que o espaço é pequeno, então eles têm que se adequar e fazer com que aquele espaço seja altamente produtivo. E algo que nós falamos do nosso Nordeste aqui, que a gente não tem água no Nordeste. Gente, se você ver aqui como funciona, as irrigações é feito com poços, né, que no mínimo de 170 metros de profundidade. Esses poços são bancados pelo governo federal e é pago em produtos ao governo financiado. Não é em dinheiro, e sim em produtos, convertido na classificação de cada produto. Algo que me chamou também muito atenção, mas muito mesmo, é o sistema de vida da Turquia. O turco, ele é seletivo ao passado, né? Então ele cultura muito isso, né? Ele veio uma nação assim aguerrida à sua cultura. Eles vivenciam muito a cultura, Deus acima de tudo, acima de todos, né? Assim, eles pensam muito nisso. Aqui, eles vejam que o nosso país está atrelado muito a uma coisa, a um segmento político, vota no Bolsonaro, vota no Lula, e a gente está se esquecendo do país. Então, eles acham muito estranho isso. Uhum. Justo. Né? O olhar deles é para o povo, para a É para produção, o povo, para o a crescimento, e produção. não para ideologias. Eu vi antes tu falando em religião. Gente, a gente tem que ser religioso. Nós temos que cultivar. O Deus é um só. E cada um segue o seu rito de religião que acha melhor. Nós não estamos aqui para criticar a religião do João, do Pedro, da Maria, do José. É a nossa crença. Isso eles têm com eles aqui. Uhum. Eu Justo. hoje estou indo para Dubai, eu já conheço Dubai, que também é um país de superação, só que é um país muito diferente da Turquia, porque lá eles têm muito dinheiro. Eu fui para a Grécia também agora, e também tem uma cultura totalmente diferente daqui. Porque aqui eles deram um up na economia deles, assim, ó, astronômica em 12 anos. Tu sabe, Lefa, que nesse momento, essas lives matinais que eu faço na primeira hora produtiva aqui no Brasil, tá? Eu faço falando sobre mindset, sobre mentalidade. E aí eu sempre faço a leitura junto de um livro que tenha algo que nos ensine a respeito disso. E por que que eu achei tão importante tu trazer para nós esse conhecimento que tu está aí vivendo nesse momento? Porque a mentalidade de uma pessoa pode mudar a história de um país inteiro. Alguém com uma ideia obstinado naquilo ali pode mudar tudo. E esse livro que nós estamos lendo nessa live, que se chama Pense em Riqueza, de Napoleon Hill, ele conta a história de 500 homens mais ricos naquela época, em 1937, né, dos Estados Unidos. E esse livro foi escrito dentro da Casa Branca, quando estava acontecendo aquela grande depressão nos Estados Unidos. E aqui mostra exemplo de pessoas que foram outlier, pessoas que conseguiram dar guinada na vida, mesmo tendo o ofício, por exemplo, de engenheiro, donos de mercado, naquela situação deram uma guinada na vida e tomaram outro rumo e tiveram muito sucesso. Então, em momentos de crises, que justamente é momento de dar uma guinada. E países são governados por pessoas. Política, né, quer dizer a politeia, governança de cidades. Então, uma cidade, um estado, um país inteiro, ele depende sim da mentalidade dos seus governantes. Por Sim, isso a dos seus importância governantes. dos seus patriotas saber escolher bem quem vai estar no comando, né? Então, é justamente nós sermos responsáveis pela nossa visão e saber onde o povo quer trilhar, né? Então, o nosso país aqui, o Brasil, eu creio que vai ser o país mais próspero
país mais O próximo. Brasil, se chegar nesse alinhamento, vai ser o país mais próximo nos últimos 10, 15 anos para frente. Nos próximos 10 Fato anos, que a hoje, geração mais próspera da Terra. Sabe por quê? Porque nós alimentamos o mundo. isso, Nós temos aço, nós temos alta produtividade em vários segmentos, nós temos commodities. Então, nós somos um povo mais do que privilegiado. Nós somos, de fato, um povo escolhido porque as riquezas estão escondidas no nosso solo. Aqui no nosso país nós temos nióbio, nós temos grafeno. 96% do nióbio do mundo está no nosso solo. Grafeno, que é um dos minérios mais importantes e caro para a construção ibérica, né, para a construção civil também, porque permite que fique mais leve. E o nosso solo na Amazônia tem riquezas também em relação a produtos a serem feitos para farmacêutico, né? Que é essa grande indústria farmacêutica aí, que sim. né? Que tu sabe tão bem, que tu é até o expert para falar sobre isso, né? E nós temos essas riquezas da essência para fazer isto que é o empreendedor da área, está no nosso país e é exportado. Mas o nosso povo hoje, a maioria do nosso povo hoje está perecendo. Por quê? Por falta de governança. Tu sabe que a gente... Autogovernança. Porque Tu não é sabe que... do governo. Não, é o povo, as pessoas. São as pessoas. Tu sabe que aqui tem um fato aqui, quando iniciou a pandemia, uma lira comprava... Um dólar, uma lira comprava, tu precisava 2 liras para comprar $1, tá? Hoje o câmbio está 18 liras para comprar $1. A pandemia terminou muito com o país, pelo fato que o país quis entrar naquela de parar de trabalhar e tal, e hoje é um país arrependido. O litro do combustível na Grécia está hoje 2,3 euros. Tanto faz gasolina ou diesel. Então nós estamos falando em preço de combustível, litro de R$13 o litro. Imagina. Então, assim, muitas vezes nós no Brasil, a gente se cria numa bolha, no nosso município, no nosso estado e no país, e achar que nós é o problema administrativo, e não, gente, nós estamos numa crise mundial muito grande. Uma crise O mundial. fato que a Europa hoje, o euro está se equivalendo ao dólar e a tendência é cair muito. Isso vai ser uma crise que vai afetar todos os países emergentes. E sabe... Caso do Brasil, né? Que nós ainda fomos fora de série, né? Literalmente fora da série do que o mundo foi se posicionando, porque o nosso líder, né, o Bolsonaro, ele foi firme ali e disse, gente, temos que trabalhar, não podemos ficar, né, nesse vitimismo aqui, temos que avançar. Ele rompeu o medo. Né? Ele rompeu o medo nesse sentido e isso foi muito importante. E hoje nós estamos vendo, a crise ela afetou o mundo todo, mas o Brasil ainda conseguiu, né, dar uma volta por cima bem expressiva, porque O superávit comercial do Brasil hoje é como 6,3%, né, do PIB nacional, né, e comparado ao mundial em 13,8%. Então, sinal que o Brasil fez errado pela opinião pública da época, mas hoje está colhendo os frutos, né, do ser diferente. Eu não gosto muito de falar em Bolsonaro ou Lula, né? Eu tenho a minha posição política, todo mundo sabe, mas o que eu vejo é que o país não pode mais viver sobre assistencialismo, palavras bonitas e salvatórias. Então nós temos que ter ação. E a ação que quer fazer acontecer. Fazer acontecer, ser autorresponsável, o povo brasileiro ser autorresponsável, ser governador da sua vida. Tem pessoas que querem mudar o mundo, Lefa, não arruma nem a sua cama. Então, assim, ó, a partir do momento que a gente começa a se posicionar como cidadão, né, a gente faz a nossa parte. Aí imagina, pessoas como você, como o pessoal que está aí contigo, que está visualizando coisas novas em outros países, em outra nação, em outro continente. Neto, que tem todo esse teu ar empreendedor, tu traz uma ideia nova, tu começa a movimentar, tu faz com que a engrenagem comece a se movimentar. É que a gente trabalha muito cultural, né? De ti, é o teu posicionamento diante da vida, né? Porque tu e a tua esposa né, tem esse brio empreendedor.
né? Então, já tem um olhar diferente, mas tem pessoas que estão vivendo no vitimismo. Essas Querem depender do governo, querem depender né? Ficam justamente procurando sempre alguém que vai ser o culpado do seu fracasso, né? E o brasileiro ele tem que ser, de fato, ele tem que regaçar as mangas e ir. E nós, Lefa, é tão importante, eu sou apolítica, mas eu sou completamente a favor do meu país, da minha nação. Então, o que nós já sabemos que não deu certo, que foi péssimo, não tem condição de nós permitir que volte a acontecer, de forma nenhuma, né? Então, assim, falando literalmente, eu não falo de política, mas eu também mostro o meu posicionamento, que o meu posicionamento se chama Brasil. Não é nem eu direito. acho que a gente tem que ter uma bandeira, Brasil, né? É Brasil. E o que eu acho, agora Brasil. voltando o que eu acho, assim, voltando ao país, né? Então, uns anos atrás, não tinha mais nem bandeira, né? Nossa bandeira foi trocada por uma outra bandeira. E hoje, essas mesmas pessoas que trocaram a nossa bandeira estão tentando se atrelar à bandeira do Brasil. Por que elas não fizeram isso no passado? Tá? Isso é a minha pergunta. Segundo, tu falou em empreendedorismo e tal. Tu sabe que eu moro em Venâncio Aires, sou natural de Venâncio, e admiro muito a minha cidade, pelo fato da união da comunidade. Nós temos um hospital que hoje é regido pela comunidade, quase 70% com doações que vai de R$ 20 por pessoas até 65 mil, 70, né, Fê? E R$ 1 milhão e tal. Nós temos uma brigada militar e uma polícia civil e os bombeiros, que isso é responsabilidade do governo estadual, mas nós, através do CONCEP, somos a cidade que mais investe na segurança do estado do Rio Grande do Sul e a terceira no Brasil. Fato que é tudo comunitário, o dinheiro vai para onde tem que ir, não é desviado para cada seu segmento. Então, sempre falo isso. Muito orgulho de ser venezuelense e participar dessas campanhas sem ter fins político-promocional para qualquer segmento. Eu conheço o trabalho de vocês e acho assim que é exemplo, não só para o nosso país, como um exemplo para o mundo. Lefa, porque assim, ó, tu imagina que uma comunidade unida, ninguém Eu pode. me orgulho muito. Ninguém, Sabe, assim, comunidade unida, ninguém é deixado para trás. Não importa a ideologia. eu tive em Taquari muitos anos. Ele está atrelado às pessoas. Não Eu tive em Taquari muitos anos, amo Taquari de paixão, inclusive ainda tenho conta bancária em Taquari. Tive um amigo lá meu que me marcou muito, que foi o Paulo Seixas, que a gente uma vez fez um trabalho oculto na Fundacat, na Paz, tem da Nomes, e a gente fez um trabalho muito legal, e ele saiu, né, partiu pro outro plano, mas ficou na história. Então, assim, esses trabalhos comunitário que a gente faz é muito importante. Por que isso, Lefa? Porque são pessoas, tu e o Paulo, são pessoas, o Paulo é o nosso espírito eterno, né? Aqui é só uma passagem, o problema é que as pessoas não entenderam isso, então aqui as pessoas elas estão aprisionadas em questões de ideologia, enfim, nem se falando de política, mas questões ideológicas, no sentido do que o que é melhor para mim e não para nós. E quando tu faz um mastermind, o que é o mastermind? Que esse livro que eu estou fazendo a leitura de Napoleão Hill mastermind é união de mentes com o mesmo propósito. Então, quando tu te une com uma pessoa, com a mente, com o mesmo propósito como tu fez, que tu acabou de citar, naquele momento que vocês fizeram um trabalho bonito, que não precisou ser divulgado, o que importou foi o resultado final. Quando as pessoas se unem, e por isso a importância que a neurociência já fala que você é a média das 5 pessoas que você convive, por que isso é importante? Porque você está indo, caminhando junto com a pessoa com o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Então, quando tu te une com mentes brilhantes, pessoas que têm o coração vibrando, né, em relação ao crescimento,
é inevitável, vai dar certo, é certo. Mas o meu sentimento é que o nosso país cada vez mais está se voltando para o patriotismo na raiz, o brasileiro pelo brasileiro. Não interessa, não é direita, não é esquerda, nós temos que olhar para frente, né? E assim, eu sei que tu está aí no teu período de viagem, fico muito agradecida por tu ceder esse tempinho, né? Tu tá aí em outro continente, né? No teu momento de descanso, de desfrute, mas eu achei tão importante a gente fazer esse momento de live, Lefa, porque às vezes uma palavra, um insight falado acerca de algo que tu esteja vivendo pode mudar a ideia de uma pessoa, pode mudar a vida de uma pessoa, pode mudar a condição atual da pessoa, sabia? Através de uma palavra, um incentivo, porque às vezes a pessoa, ela está no momento que vive, ela não consegue ter uma visibilidade ampla, ela está focada só ali nos seus problemas. Então, quando vê outras pessoas, e por isso a importância de falar, importância de exponencializar e transbordar. Tu, Lefa, é uma pessoa que tem o dom da palavra. Tu é uma pessoa que tem um coração enorme. Eu sei que tu e a tua esposa trabalham muito pela comunidade de vocês. Tu é uma pessoa que precisa muito ser ouvida pelas outras pessoas. Tá, Porque obrigado. eu conheço a essência e eu sei que uma pessoa determinada com um coração obstinado para o crescimento, para o bem, pode motivar muitas pessoas. Então, isso que nós É, estamos fazendo aqui, esse vídeo aqui, ele vai ficar depois no Instagram e depois ele vai para o YouTube. A gente não sabe, uma palavra que alguém possa ouvir pode fazer um metanoia, uma mudança de mentalidade. Tudo que acontece aqui na Terra começa primeiro na mente de uma pessoa. É uma ideia, uma semente. essa viagem aqui é um exemplo. É um exemplo. É um exemplo, sabe o que é? Eu tenho um amigo meu, que a gente era amigo de infância, que é o Wilson Paiter, e a gente estava numa janta e a gente apareceu para mim essa viagem. E eu teria como fazer ela, e nós resolvemos fazer essa viagem em 30 dias. E hoje nós estamos aqui. O fato que a gente teve um afastamento de vida, de coleguismo, pelo fato que a gente cada um pega o seu rumo, e hoje a gente está muito próximos, né, há muitos anos, né, só que a gente nunca tem essa oportunidade de fazer isso que nós estamos fazendo hoje, nesse momento, né. E meu recadinho, Fernando, eu acho que tentar ajudar as pessoas, tentar solucionar, tentar ver soluções, isso não é do Lefa, não é da Fernanda, é de cada um de nós. A doação que tu faz não é o valor, e sim o que ela representa. Né? Que nem eu te digo, por exemplo, tu foi uma pessoa que eu fiz uma campanha para uns respiradores lá em Venâncio Aires. Eu fiz uma campanha, deu 72 horas. Nessas 72 horas eu consegui R$504 mil com 22 centavos, com R$22,96. Os R$22,96, uma senhorinha que me deu essa doação. E para mim valeu muito mais que uma pessoa querida que me deu R$65 mil. Tá? O peso da doação, para mim, foi igual à tua, de 65, ou do João, ou do Pedro. Tá? Então é isso que representa para nós todos. E fica o convite para a Venâncio nos visitar lá, tomar um café, almoçar, jantar, porque a nossa amizade, Fernanda, não é de agora, tá? É de muitos anos e perpetua também. É verdade. Com grande prazer. E até, inclusive, Lefa, quero me colocar à disposição, porque eu inicio agora em setembro, tá? Um projeto de servir as pessoas. Eu vou estar fazendo palestras gratuitas nas escolas do Brasil inteiro para ensinar os jovens a ganhar dinheiro com a internet, com um celular, na praça pública, com a internet gratuita. Eu quero mudar a vida das pessoas e saber que o seu tempo produtivo, a pessoa pode vender até os teus produtos do teu comércio, a pessoa, tu pode colocar o link ali e qualquer pessoa pode vender os teus produtos. Eu quero ensinar tu já me ajudou muito, né, Fernanda? Tu já me ajudou a vender para a China, mercado exterior, então assim, ó, que onde eu confia.
eu quero ensinar as pessoas, nos jovens, e fazer essa mudança de mentalidade. Então, a partir do momento que eu startar, vai ser na minha terra natal, Taquari, e depois dali não haverá fronteiras para mim. Eu vou começar, né, na minha terra natal, e depois eu que já, né, conheço muitos países aí, o mundo para mim ele não tem divisas. Nós somos, na verdade, É verdade. somos brasileiros, Lefa, mas o Brasil é apenas um bairro do mundo. Eu Então, digo assim, a maior cultura do mundo, a gente não precisa viajar para o exterior. Se nós morar em Taquari, nós for a Lajeado, o Triunfo, General Câmara, alguma coisa nós vamos colher de bem dali. Eu sempre digo isso, né? A gente não pode ser paternalista, né? é verdade. Mas eu quero te agradecer muito, tá, por tu ter disponibilizado o teu tempo, doado o teu tempo para nós trocarmos essas ideias, tu nos passar Eu estou essa agora, tua visão que está aí na Turquia, né? Eu sei que em Dubai foi Dubai é um local disruptível também, porque aquele pessoal pegou no meio do deserto e fez uma mina de dinheiro muito mais valiosa do que o petróleo que eles tiram lá, porque é, o turismo é a grande, né, atualidade agora, é o que movimenta as pessoas, é um grande movimentar das pessoas, do dinheiro, do capital do mundo, está no turismo. que nem agora, a gente está em Istambul, né? Turquia, estamos indo para Dubai, eu estou com meus amigos aqui, e a gente já conhece Dubai, eu sempre digo para eles, vai ser um choque de realidade muito grande. E nós vamos ter o privilégio de visitar o Museu do Futuro, que já está marcado. Tem uma amiga minha lá que mora lá, que é a Daniela Geffen, ela já marcou tudo para nós lá, porque são as oportunidades únicas, né, que a gente tem que aproveitar. Eu já conheço um Eu pouquinho da também já história. conheço bem. Não, eu não conheço Dubai, mas eu conheço um pouquinho da história, o porquê que essa moça está aí e não tem. Eu Sim, conheço essa história através é, do movimento, através é, da pessoa boa que tu é, Lefa, eu sei, né, que tu pode dar uma ajuda e uma guinada, né? Então, na vida de uma pessoa através de um movimento feito por ti. Obrigada, é querido. isso aí. Deus abençoe vocês. Um bom passeio para continuar acompanhando no teu Instagram. E eu tenho Tá. certeza que fique atento, Lefa. Fique atento para as novas oportunidades. Porque quando a gente faz uma mudança de rota, quando a gente muda o caminho onde a gente está indo e a gente se conecta a novas pessoas, tem novas oportunidades. Bem isso aí, com Tá bem? certeza. Tá? Tchau, tchau. Beijão, Boa fica com viagem Deus para a todos você. aí. E quando retornar do Brasil, nós vamos tomar aquele café aí para te me contar as novidades. Tá ok, beijão, Fê. Tá Tchau, bom? tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Tchau. Deus. E eu vou encerrar aqui esse momento com o Lefa, meu grande amigo, e que fez essa gentileza, né, de parar a viagem, porque eu sei muito bem quando nós estamos em outro país, eu sei muito bem a dificuldade que é de nós organizarmos, principalmente ele que está 6 horas de fuso diferente, né? Tem um grande movimento que a gente faz quando a gente está em outro país, porque muda muitas coisas, né? No fim, eu nem fui dando bom dia ao pessoal que foi entrando, mas o intuito desse vídeo é depois ficar no canal do YouTube. Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos só com o nosso olhar na nossa vida, nas nossas dificuldades e não conseguimos visualizar algo diferente. Então, quando tu vê outra pessoa tendo uma experiência de mundo, tu consegue ver ali assim, mas essa pessoa, né? Essa pessoa pode estar ali e é possível, porque é possível para todas as pessoas. E tudo começa, como o Lefa disse, numa ideia. Iniciou essa ideia, eles tiveram essa vontade de fazer essa viagem, se organizaram e foram. Mas trazendo para o nosso conteúdo, da nossa leitura do livro que nós fazemos todos os dias 5h57, que hoje nós estamos lendo Pense em Riqueza de Napoleão Hill, ele diz assim, nós estamos bem nessa página que diz assim, ó, o começo de um negócio próspero é uma ideia. Já que ele teve o privilégio de prover
Uma ideia teve o privilégio de prover com que o dono do supermercado, quando houve a depressão nos Estados Unidos, que trancou tudo, pôde ter o plano, a ideia, mas lembre sempre, colocou em ação aquela ideia. E ele mudou o curso da vida dele. Ele fez uma metanoia quando ele viu que ele tinha habilidades, conhecimento, um pouquinho de conhecimento em contabilidade. E ele fez mais um curso, comprou equipamentos e montou um escritório contábil. Isso, gente, no ano de 1935. Olha que pessoa que foi disruptível. Ele estava diante da crise, a maior crise que os Estados Unidos já enfrentou, e ele não olhou para a diversidade. Ele apontou para uma nova oportunidade. E ele foi. E depois dali, ele, além de um caminhão, ele teve uma frota de caminhões que rodava os Estados Unidos inteiro. Imagina que naquela época não tinha comunicação como hoje, que na palma da nossa mão a gente tem a comunicação ali para falar com pessoas instantâneo aqui, como ao vivo nós estamos, né? O Lefa estava em outro continente, em outro país, e nós estávamos aqui ao vivo, e naquela oportunidade. Então ele tinha um escritório móvel dentro de um caminhão e ele se movimentava, e a partir dali nasceu um grande negócio, que ele teve uma frota. Então começou como? Numa dificuldade, onde ele quis sair da dificuldade, ele teve uma ideia, mas o resultado ele teve depois da ação, porque é assim na nossa vida. Então, né, nós temos, enriqueceu, né, a nossa live, o Lefas nos contando o que ele está vivendo agora, hoje, né, que ele está na Turquia, daqui ele está indo, da Turquia ele está indo para Dubai. Dubai realmente é um choque de cultura, porque é lá onde é um país muito, muito rico, né, e eles efetivamente do nada, do deserto, eles construíram um império, uma cidade onde hoje, um local que era deserto, que ninguém ia, era deserto, só havia areia e mar. Hoje, pessoas do mundo todo fazem este movimento de idas e vindas a Dubai. É um lugar lindíssimo e através da oportunidade, da mentalidade, do poder do dinheiro que eles tinham, eles puderam fazer tudo isso. Eles fizeram não só cidades inteiras, como fizeram ilhas, né? Tem um local lá, que é uma ilha, né, Isla de Palm, que é um formato de uma palmeira lindíssimo. E eu achei tão inteligente aquilo ali, porque a entrada, né, é o caule da palmeira, onde tem casas para os dois lados do mar. E as folhas da palmeira são ruas com casas para os dois lados do mar. Então, imagina que todas as pessoas, todas as casas ali, têm a frente para o mar, têm a frente para a água. Então, realmente, aquele povo é disruptível. Eles são exemplo de executores. Eles executam, porque tem pessoas que têm dinheiro e não fazem nada e ficam só para si. Eles não. Eles investiram lá e hoje está aí pessoas do mundo todo podendo visitar. E quem quiser é só se programar, se planejar, ter como meta organização, pode levar. O Lefa levou 30 dias para se organizar para fazer essa viagem. Outra pessoa pode levar 6 meses, 1 ano, até 2 anos, mas se não se programar, não vai ir, nunca. Nunca, porque começa primeiro uma viagem, começa onde? Com a vontade, com uma ideia, com um desejo. Tu tem que ter a ideia de ir, depois tu tem que desejar isso. Tudo na nossa vida é assim. Tudo inicia pequeno. Então, a ideia foi sugerida pelo vendedor de deixar de vender outros negócios e manter como livro a base do que ele fazia. Quando o plano foi sugerido como uma solução do problema de uma pessoa desempregada, né, na época da depressão, ele gostou muito de saber que, através de uma ideia nova, eles puderam transformar o que estava morto para algo vivo. Uma nova ideia, ela, a partir de romper através da nossa ação, ela muda a situação de quem que estava ali, sem poder mais ter uma ambição de crescimento, né?
quando um projeto ele está morto, e uma ideia pode trazer vida, né? Trazer vida. Em outra palavra, ele reclamou e não sabia que eram, não sabia que comercializar o conhecimento de contabilidade dele, mas depois que ele adquiriu mais conhecimento, ele foi, colocou em ação e fez, então desenvolveu. E isso expõe um outro problema também, que muitas vezes as pessoas se expõem num problema, num momento de crise, e não conseguem ter visibilidade para sair dali, do local onde estão. E o que que acontece? A pessoa vai só em depressão ainda cada vez mais. O país estava em depressão naquela época. E a pessoa, quando ela não consegue visualizar algo novo, ela passa não só de uma depressão financeira, como uma depressão emocional. Que daí é onde vem as doenças, inclusive psicossomáticas. Pessoas, é muito comum, pessoas que na falta do dinheiro, aliás, acredito que não sei o percentual para dizer, não vou nem arriscar, mas um grande percentual de ser humano, aí as pessoas dizem, o dinheiro não traz felicidade. Não, mas a falta dele traz a tristeza, pode ter certeza. Eu não gosto dessa narrativa que as pessoas dizem, o dinheiro não traz felicidade, mas pode ter certeza que a falta dele traz tristeza e tristeza profunda. Por quê? Mas tem pessoas que são pobres, são felizes. Não, tem pessoas que se adaptam e são felizes, não querem mudança e são felizes da forma que está. Mas a grande maioria, na dificuldade, na falta do recurso, dinheiro é um recurso, dinheiro é energia. Então, se nós podemos ter uma habilidade, um serviço, que nós vamos fazer essa troca de energia, o dinheiro, ele muda de mão em mão. Ele é um movimento, é uma energia em movimento. Então, nós estamos aqui nas páginas que diz que há milhares de pessoas por toda parte, o país que precisa dos serviços de um especialista, de um comerciante, é capaz de preparar um cenário atraente para o uso do comércio de serviço de pessoas. O que que diz isso? Aonde há pessoas, há necessidade. Aonde há pessoas, há uma dor a ser tratada. Aonde há pessoas, há algo que vai interessar. Metade do mundo sempre vai estar à venda. E a outra metade do mundo sempre vai querer comprar. Não adianta. Essa é a lei. Essa é a lei do movimento. Não importa. Mas acontece que tem crise agora. E tem oportunidades. Em toda crise há uma nova oportunidade. Então, a ideia aqui descreve o nascimento, o nascer da necessidade de atravessar uma emergência que teve que ser descoberto. O que estava coberto, uma nova oportunidade, teve que ser descoberto. Ele descobriu uma nova opção. E ele não parou de servir. A mulher que criou a ideia tem uma imaginação aguda. Uma mulher que cria uma certa ideia, e principalmente as mulheres têm uma aptidão boa para ter imaginação. Tem mulheres que imaginam coisas, a mulherada, vou te dizer. Ela viu, essa mulher que teve uma grande ideia, ela viu o cérebro criança recém-nascido dela, a fabricação de uma nova profissão. Ela viu como um recém-nascido. E ela foi obstinada para fazer um valioso serviço a milhares de pessoas que precisavam orientação prática de comercialização de um determinado serviço pessoal. Então, ela colocou logo em ação a ideia que ela teve, a habilidade que ela colocou ali. Quantas pessoas, né, têm uma ideia nova e colocam em prática, e tem pessoas que precisam daquele serviço e nem sabem que precisam. Por isso que é importante o quê? Promover, fazer o marketing, que as pessoas saibam. Como é que as pessoas vão saber do produto que tu vende hoje, do teu serviço? Não, mas é que eu trabalho numa empresa. Sim, tu é vendedor.
do teu serviço, do teu tempo. E qual é essa tua habilidade? Como é que as pessoas vão saber da tua habilidade? A partir do momento que tu começar a te expor, ou seja, te expor a tua face, ou expor através de trabalhos que não precisam ter a tua visibilidade da tua pessoa, mas através de livros, através de e-books, através, já comentei aqui, vou ensinar, né? Vou ensinar pessoalmente, vou ensinar num evento online, gratuito também, as pessoas a fazerem o que quiser de promoção de serviço, de produto através do celular, utilizando os algoritmos para venda, não importa o que for. Se o teu serviço, você é médico, o teu serviço é tratar e curar as pessoas, pode vender no digital. Tem várias formas de vender o teu conhecimento. Se o teu serviço é, não, eu sou professora, Fernanda, mas eu sou professora na escola. Sim, e nas tuas horas vagas. Tu pode ensinar na internet. Sempre tem alguém esperando o conhecimento de alguém. Sempre a internet, assim, ela está em movimento. Mas eu não tenho nada para ensinar, Fernanda, porque eu sou uma pessoa nesse momento da minha vida que eu passei muitas injustiças, eu passei muitas dores, eu passei muita dificuldade, até fome eu passei. Ah, é? E a tua história, as tuas dores podem servir de remédio para outras pessoas. Então, sempre haverá uma oportunidade através da internet, ou seja, da tua história, ou seja, de um serviço, ou seja, de um produto. Então, nós vamos encerrar hoje a nossa leitura falando sobre planejamento. Para tudo que é necessário fazer, a gente precisa primeiro fazer um planejamento. Não importa. Por exemplo, para o Lê ir para essa viagem, ele e os amigos, eles tiveram que sentar, planejar quais eram os locais que eles iriam, quais nos dias, quais os passeios que eles iriam fazer. Para tudo na vida a gente precisa planejar. Para sair da diversidade a gente precisa planejar. Qual é a meta? Qual é o problema? O problema é esse. Eu não vou focar no problema. Eu tenho o problema instaurado. Eu vou focar na solução. Então, para tudo na vida, nós precisamos de um plano de ação. Não é um plano de acomodação. É um plano de ação. O que você quer começar hoje? No dia de hoje, no dia 19 de agosto de 2022, ou no dia que você está assistindo esse vídeo. É uma ideia que depois que se tornar um desejo, um sentimento, depois se tornar uma obstinação, e você colocar na prática, que você vai conseguir. O que é, não importa o que é. Vai depender só do teu desejo, da tua vontade. Então, primeiramente, você precisa ter esse desejo, colocar na ação. Ação pelo sucesso instantâneo de uma preparação planejada com conhecimento, se coloca, né, um serviço ou um produto disponível com visibilidade. Essa mulher enérgica virou próximo à solução de um problema semelhante para o filho dela, que tinha terminado há pouco tempo a faculdade, mas não tinha podido totalmente achar um trabalho, um mercado de trabalho para ele. O plano que ela originou para o uso dele era uma espécie, assim, era melhor do que ele estava vivendo. Ela tinha um plano melhor para o filho, né? Comercializar os serviços, mas no momento ele não estava tendo oportunidade. Quando o livro de plano, um plano de ação, tinha sido completado, então ela estava já quase, o livro já estava com quase 50 páginas formado, né? Ela digitalizou. Olha que interessante, isso aqui foi escrito, gente, em 1937. Então ela digitou. Hoje a gente vai digitalizar, ela digitou as páginas com as informações que ela tinha acerca daquilo ali que estava acontecendo na vida dela, é o que eu acabei de falar. Ela embalou o problema que ela tinha em forma de um livro. E ela embalou o problema colocando as informações de forma organizada, contando a história da habilidade, da narrativa que ela tinha
com o filho dela. A forma como ela educou, as experiências pessoais e uma grande variedade de outras informações de forma bem extensa, né? Fez a descrição. E ela colocou o que? Ela embalou o que? A vivência, as experiências, em um livro. Ela fez um produto. Qual é o livro que está dentro de você? Todos nós temos uma história para contar. Todos nós temos um livro para escrever. O livro de plano também conteve uma descrição completa da posição que o filho dela desejou, junto com um plano, um quadro de planejamento maravilhoso, um plano exato. E ela, através desse plano exato, ela pôde ir fazendo o planejamento deles e colocando o direcionamento para chegar na posição que eles queriam. A preparação do livro deste plano de ação requereu o trabalho de várias semanas, durante o qual tempo que o seu criador enviou quase diariamente para o filho dela para a biblioteca pública. Porque naquela época nós não tínhamos essa facilidade que nós temos de colocar um produto para o digital. Você sabia que se você quiser, você que está me escutando, quiser hoje começar a escrever o seu livro, você pode começar a escrever o livro, colocar ele, não precisa nem publicar. Você escreve ele no Word e você pode colocar lá na página da Amazon para vender. A pessoa que comprar o seu livro, ela clica lá e a própria Amazon manda imprimir o seu livro e entregar na casa da pessoa. Então, só o que não pode é dar desculpa. Naquela época, imagina, eles tinham que ir na máquina de escrever, fazer, né, toda a preparação, e depois eles iam levando para aonde? Para a biblioteca pública. Então, depois que ela teve e foi obtendo os dados, né, eles foram, a partir do momento que ela foi divulgando essa história dela, de como ela tinha esse preparo com o filho, ela pôde vender serviços. Pôde vender serviços com melhor vantagem. Ela também, para todos os outras pessoas, empregados, que tinham pessoas que estavam ligadas à Previdência, enfim, ela enviou muitas informações para muitas pessoas, que eram informações muito importantes, informações que eram vital de interesse para uns métodos de pessoas que quisessem fazer uma mudança de rota. E ela também formulou um método empresarial. Então, veja que disruptível que foi essa mulher. Já naquela época, ela não se utilizou do digital porque não existia, mas ela, com as suas dificuldades, com a sua história de vida, ela criou um método. Ela criou um método e, através do conhecimento dela, do relacionamento dela com o filho, do que ela estava vivendo em casa, ela criou um método não só de vida, de criação de filhos, mas como um método que pôde servir empresarial, um método de grande valor, que deu formação a um plano de ação. Um plano de ação. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estudam, se formam e não sabem por onde começar. Muitas pessoas têm condição até de fazer faculdades privadas, têm condição de montar, inclusive, um estúdio, um escritório, um consultório. E como é que vai começar? Se não tem cliente, vai começar como? Tem pessoas que não sabem de onde começar. E às vezes com uma ideia e execução e um plano de ação, você pode fazer acontecer. Pode fazer acontecer através de um planejamento, pode dar um resultado muito, muito importante, muito diferente daquilo que tu até sonhou em viver. Então, a pessoa ela pode ser até, e é muito importante a pessoa que seja inclinada a fazer perguntas.
E pode até se perguntar, por que vai tudo isso com dificuldade? Por que a gente tem todas essas dificuldades quando a gente quer começar um novo projeto, a gente quer empreender? E a resposta direta ao ponto também é um pouco dramática, porque se trata de um assunto que assume a proporção de uma que é praticamente uma tragédia de milhões de pessoas, uma tragédia da humanidade, de homens e de mulheres, cuja fonte precisa de renda é serviços pessoais. Que tragédia é essa? O medo. O medo trava. O medo é uma tragédia para muitas pessoas. A procrastinação é uma tragédia. Tem pessoas que passam o tempo todo dizendo amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu tomo decisão, amanhã, amanhã e amanhã. Só que o amanhã não existe. Porque a gente só tem uma oportunidade de mudar as nossas vidas, que é quando? No hoje. No presente. Então, o que você vai fazer hoje para parar de procrastinar? Nós estamos encerrando a live de hoje, estamos encerrando essa semana. Eu prosperei essa semana. Prosperei e muito em todos os aspectos da minha vida. Porque as coisas que eu fiz como meta, eu fui fazendo checklist. A minha semana não encerrou ainda. A minha semana, na verdade, encerra amanhã. O dia útil é sexta. Sábado é o último dia da semana. Domingo é o primeiro dia. O primeiro dia em que a gente tem que... O primeiro dia, o que a gente tem que fazer no primeiro dia? Desfrutar. Viu que o primeiro dia da semana não é um dia de trabalho? As pessoas se enganam dizendo que é segunda. Segunda é segundo dia. O primeiro dia Deus oportunizou para quê? Para o desfrute. Então as pessoas olham com outro olhar. Terminou a semana, segundo começa segunda-feira a corrida. Não. A nossa semana vai começar domingo. Como? Desfrutando, lendo, podendo passear, podendo assistir um vídeo na internet que pode mudar a tua ideia. Então, primeiro, você vai encerrar a semana amanhã, sábado. Não é hoje. É literalmente o sábado. O sextou, que as pessoas tanto falam, até eu, boto cinza de brincadeira, né? Sextou, lacrou, né? Nós brincamos assim, né? No digital. Mas, literalmente, eu estou encerrando a minha cidade prosperando. O que é prosperar? O que é prosperar, gente? Não é só na questão financeira. O que eu me propus a fazer essa semana, eu fiz, então eu prosperei. O que você se propuser a fazer, você faça. Tenha um ótimo final de semana para vocês também, gurias. Um ótimo final de semana para todos. E não esqueça do principal. Faça o que precisa ser feito. Só hoje, tá? Amanhã, deixa para amanhã. Faça o que precisa ser feito com autogoverno, autorresponsabilidade na tua vida. Não espera por ninguém. Vai, confronta. Faz o que está no teu coração. Faz. E eu tenho certeza. E não esquece algo importante. Celebre. Ah, terminei de ler um livro. Celebra. Consegui mandar a planilha que estava me travando, não conseguia fazer aquele trabalho para enviar. Celebra. Celebra as pequenas coisas. Porque assim tu vai dando um novo, né, uma nova confiança para te alcançar coisas novas e grandes. Tchau, tchau. E até segunda-feira. Espero você às 5h57 da manhã, confrontando o conforto, levantando mais cedo, fazendo a diferença. Não esquece de compartilhar com as pessoas o teu conhecimento, o que você vai conhecer, o que você vai ter de novos conhecimentos. Compartilha, transborda na vida das pessoas também. Espero vocês, então, segunda-feira, 5h57. Foi incrível essa live com essa participação deste meu grande amigo e a sua esposa e os amigos que estão lá na Turquia, né, e já estão indo para Dubai. Depois eu vou postar aqui o vídeo e vai ficar no meu canal do YouTube, porque é tão importante a gente poder ter um olhar diferente para as coisas que estão acontecendo no mundo. Às vezes a gente tem que tirar o nosso olhar do nosso hoje, do nosso mundinho, e olhar de forma ampla e ver que o mundo está em movimento e que tem muitas oportunidades aí. Não esquece
de tomar tua água, de fazer o teu exercício físico, fazer o que precisa ser feito e que só tu pode fazer por ti. Não tem como mandar alguém na academia ou fazer uma caminhada por ti. Não tem como. Seja autorresponsável, grato, muito grata a Deus, a gratidão a Deus, ela é de fato, ela é um romper. A gratidão abre muitas portas. Tchau, tchau, gente. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. 5h57. Para aqueles que são obstinados e querem uma mudança, espero vocês.